E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui vamos falar a respeito do Bitcoin, tá? Ontem eu fiz um vídeo comentando que eu acreditava que a gente poderia estar perdendo esses fundos, porém a gente está revertendo. Então é disso que eu vou falar, não vamos fugir da raia. Então, cara, antes de eu continuar, pessoal, não esquece de deixar aquele like para mostrar que estamos junto nessa caminhada de investir melhor e com mais segurança, beleza? Então, cara, bora pro vídeo. Então, pessoal, ontem, no dia de ontem, eu até vou puxar para o lado aqui o vídeo, como é que nós estávamos? A gente estava com esse candle vermelho, tá vendo o candle vermelho? Ele estava bem lá embaixo, tinha dado uma sombra, e eu acreditava que a gente poderia estar dando a continuidade desse movimento de baixa, e a gente poderia daqui a pouco replicar uma correção um pouco mais acentuada. Agora, o que aconteceu no dia de hoje, né? Eu sempre tenho que me basear, pessoal, no que eu estou enxergando no momento. Porém, a partir do ponto que eu fiz o vídeo, o gráfico começou a se movimentar para o outro lado. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que tentar observar o que está acontecendo, porque a gente pode estar aqui querendo reverter este movimento de baixa. O que eu tomaria cuidado? Eu tomaria muito cuidado com as regiões de retração de Fibo aqui em cima. Puxa a retração lá de cima, larga na sombra ali embaixo, então tá aqui a retração. Eu tomaria muito cuidado apenas com esta região aqui, dos 50% com 60%. Eu tomaria muito cuidado com essa região, para ver se a gente não vai encontrar algum tipo de resistência nessa região. Geralmente, pessoal, essa aqui é a região dos arrependidos. Por exemplo, se a gente vem em queda e a gente depois começa a fazer uma retração nessa região, é nessa região que as pessoas que não pularam do barco aqui vão querer pular do barco. É lógico que a pressão compradora pode acontecer, a gente pode romper e vir buscar de novo este topo anterior aqui lá perto dos 54 mil dólares. É lógico que isso pode acontecer. Só estou comentando com vocês que essa aqui é sempre uma região muito perigosa, uma região de muita briga aqui, certo? Agora, analisando aqui price action, pessoal, o que a gente tem? Se a gente reparar, a gente deixou um fundo aqui, ó. Lembra que eu comentei com vocês que a gente tinha um topo? A gente deixou um fundo, a gente acabou deixando esse fundo aqui. E o que esse candle vermelho fez? Esse candle vermelho, ele veio, violou esse fundo, fez a violação aqui do fundo, e no candle seguinte, se vocês repararem, se eu puxar bem pertinho, já foi violado a máxima desse candle vermelho, o que configura um trap aqui no fundo anterior, este fundo que eu me refiro. Então foi acionado aqui um trap, tá, pessoal? Ele foi lá, violinou o fundo anterior e no candle seguinte violinou a máxima do candle que violou o fundo anterior. Então, pessoal, agora continuando, tá? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos puxar alguns indicadores, vamos pegar uns time frames um pouco menores para a gente ter uma ideia. Vamos botar aqui força relativa e força real junto. Então, pessoal, antes de eu continuar, não esquece de se inscrever no canal, porque assim vocês continuam pegando as nossas dicas para melhorar os seus resultados e mostrar que estamos juntos nessa caminhada. E para quem tem interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, acessa lá o site cursoanalisetecnica.com. Vocês vão ver que eu tenho dois cursos, um mais básico e um curso bem mais avançado, onde eu explico, porém de uma forma cronológica e organizada, e obviamente eu abordo assuntos que a gente acaba não abordando aqui. Então, cara, bora continuar o vídeo. Então, pessoal, analisando agora aqui o TSI e a força relativa, que é o índice de força real e a força relativa. O que a gente tem aqui, pessoal? Se eu tivesse dado uma olhada ontem na força relativa no gráfico de 4 horas, quem fez essa observação foi um inscrito ali no grupo do Telegram. Ele botou lá exatamente esse desenho, né? E eu, legal, porque eu não tinha observado isso. A gente tem aqui, pessoal, uma divergência altista. Como no vídeo de ontem eu estava observando apenas um gráfico diário e um gráfico semanal, eu não parei para ver aqui um gráfico de 4 horas. Então é muito importante, isso é para vocês verem, tá, pessoal? Quanto importante é a gente sempre analisar outros time frames. Eu acabei gravando o vídeo ontem, não olhei para os outros gráficos, para os time frames menores e acabei deixando passar essa divergência que a gente tinha aqui num gráfico de 4 horas, o que é muito relevante, a gente não pode deixar de desconsiderar. Porém, não vamos esquecer da região de briga que eu comentei no início do vídeo. A gente pode perfeitamente estar vindo buscar essa região de 50, 61,8. Vamos esperar que a gente ultrapasse o 61,8. A gente precisa passar essa região aqui para querer vir buscar os 54 mil dólares de novo. Existe uma grande possibilidade de bater aqui e depois querer corrigir de novo, tá, pessoal? Então a gente tem que observar isso. Olha a força relativa como ela nos indicou antes que a gente poderia estar fazendo esse pump, né? Se eu marcar este ponto aqui, ó, este ponto me indica o quê? Que a gente já tinha feito uma máxima maior aqui na força relativa. A gente estava um pouco abaixo aqui, a gente estava aqui embaixo, já fazendo com 2 ou 3 candles verdes no gráfico de 4 horas, querendo virar a média de 8, e a força relativa estava nos adiantando a possibilidade de a gente estar continuando a subir a partir deste ponto que está marcado aqui no gráfico, a partir mais ou menos desse ponto aqui dos 45.300,
a força relativa já estava nos indicando a possibilidade de alta. O que mais que a gente tinha, pessoal? A gente tinha o TSI aqui cruzando para cima. Esse indicador, pessoal, ele é muito interessante. Eu tenho feito umas análises com ele junto com as minhas médias e eu estou inclusive fazendo alguns backtests visuais, pelo menos utilizando ele junto com as minhas médias ali, utilizando gráficos diários e semanais, e eu estou vendo que existe a possibilidade de a gente até trabalhar um setup de entrada baseado neste indicador com as médias que eu utilizo ali. É algo que eu ainda estou estudando, mas é bem possível que se eu ver que a gente pode ter algum tipo de entrada bem eficiente utilizando as médias e esse indicador, com certeza eu vou colocar lá no curso pessoal. Então, pessoal, o que mais que a gente pode observar? Vamos colocar aqui a MACD para dar uma olhada. Então, pessoal, a MACD é mais uma prova que eventualmente a gente precisa fazer umas análises um pouco mais completas. Ontem, baseado apenas em price action e as médias, eu acreditava que a gente poderia empilhar alguns candles vermelhos, mas olha a MACD no gráfico diário como é que ela estava. Se eu fosse observar a MACD no dia de ontem, pessoal, muito provavelmente a análise que eu fiz ontem para vocês, eu iria dizer que ela poderia estar encontrando suporte, porque a gente estava encontrando suporte. É fato que a gente estava encontrando suporte. Repara que a MACD aqui, o histogram, já estava virando. O grande lance desse movimento que a gente está tendo aqui, pessoal, é se a gente vai encontrar algum tipo de resistência no 50 e 61,8. O que eu comentei com vocês da gente vir daqui a pouco empilhar alguns candles vermelhos direto aqui para baixo, ficaria totalmente fora da mesa caso eu tivesse observado uma MACD no gráfico diário ou a força relativa com o TSI num gráfico de 4 horas. Isso mostra para vocês o quê? Que a gente não está livre de falhas, que eu posso simplesmente fazer uma análise utilizando poucos indicadores e daqui a pouco ter uma visão um pouco distorcida do que pode acontecer daqui para frente. Então, o meu objetivo aqui, pessoal, é sempre mostrar para vocês de uma forma bem objetiva como que as coisas funcionam, como que vocês podem fazer as análises de vocês. Mas é lógico, pessoal, é completamente diferente de fazer um curso onde eu vou te levar passo a passo, na sequência, e explicar tudo de uma forma bem lógica e bem mais objetiva. Aqui no YouTube a gente joga tudo num saco só e mostra tudo para vocês de uma forma bem misturada. É bem diferente de eu pegar e ter um cronograma onde eu explico para vocês tudo nos mínimos detalhes numa sequência lógica, onde eu não vou te mostrar Fibonacci antes de eu te mostrar quais são os sinais de candles que a gente precisa entender que são os nossos gatilhos, beleza? Então, pessoal, cara, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.